Sei que vocês estão, acho que numa série, né, do livro de Atos, e nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante na vida da igreja de Jesus, que é esse cenário de Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Feche seus olhos. Pai, é a Tua palavra que foi lida, é a Tua palavra que será pregada. Aqui eu não estou para inventar uma mensagem, porque a mensagem é Tua. É a Tua palavra que vem ao encontro dos nossos corações. Então, abra nossa mente e fale conosco nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meu tema é cheios do Espírito. Mas antes de entrar exatamente nesse texto, é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Atos é um livro singular dentro do Novo Testamento. É o único livro histórico de fato. Lucas é um grande historiador. Aliás, Lucas é um historiador muito detalhista. E ele faz isso tanto no Evangelho quanto aqui nesse livro. Ele consegue contar a história da igreja com a história do mundo, com a política da sua época, com o Império Romano da sua época. Então, Lucas conta a história dos primeiros 30 anos da igreja. Lucas descreve que aquilo que Jesus anuncia, que ele edificaria a igreja, agora de fato está acontecendo. A igreja surge nesse momento formal. E agora muita gente olha para Atos e diz assim: ok, Atos é um livro histórico, tem que ficar como um livro histórico, e ele deve ser lido apenas como história. E aí eu quero rejeitar esse pressuposto e dizer: Atos não é um livro de história para ser estudado como história remota, distante, mas sim como um desafio para a igreja de hoje. Mais do que contar a história, Lucas está mostrando como a igreja começou e como ela se desenvolveu. Então tem muita lição nesse livro, eu creio que será um tempo muito especial para vocês. Apesar do livro ser chamado de Atos dos Apóstolos, eu gosto de dizer, junto com muita gente que diz a mesma coisa, que não é tanto dos apóstolos. Paulo, Pedro aparecem aqui, João no início, Tiago rapidinho, mas quem na verdade conduz essa história é o Espírito Santo. Por isso eu gosto de dizer que são atos do Espírito Santo e não tanto dos apóstolos. E também envolve o povo de Deus. São os atos, representa-se aqui o que a igreja primitiva fez. E aí nós entramos no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 2, que é o capítulo que descreve aquilo que nós conhecemos como o derramamento do Espírito Santo.
E Lucas usa sinônimos para descrever isso. Ele usa como derramar, cair, receber, batismo, dom, promessa. Tudo isso é um sinônimo em Lucas, mas que representa o mesmo fato. Em Atos 2, um texto tão conhecido, nós temos um derramamento, um revestimento especial que capacitou aquela igreja. Veja, é importante nós entendermos algumas coisas. Aqui a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Alguns acreditam que o batismo no Espírito, seja esse nome ou qualquer outro, ocorre no momento da conversão. E se defende isso em muitos momentos. Mas quando a gente olha para a teologia bíblica, a gente não vê isso. A gente vê em João 13, 10, 15, 3, 17, 2, esses daqui já eram convertidos. Já constituíam uma comunidade que andavam com Jesus. Quando a gente olha para João capítulo 20, antes de Atos, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito. Ele sopra e diz, recebam o Espírito. Então, já eram convertidos, já tinham o Espírito Santo como morada, mas ainda não estavam cheios. Quando nós encontramos-nos com Cristo, quando recebemos Jesus em nossa vida, sim, nós temos a presença do Espírito. Afinal, se alguém não tem o Espírito, esse não é dele, diz Paulo em Romanos. Então você já é morada do Espírito Santo, amém? Você já é casa dele, ele já habita em você. Porém, mais do que ser morada, e isso é algo da fé, isso é algo especial, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você consegue entender isso? Então, nós não podemos nos contentar com sou morada. Isso é importante. Isso é relacionamento, como o irmão falou aqui. Mas eu também preciso olhar a cada momento para ser cheio do Espírito. Eu quero destacar, nesses minutos, 4 lições que nós temos nesse texto. Primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é uma realidade apenas para quem é a igreja de Jesus. Porque aqui nós não estamos falando de religião. Você consegue entender a grandiosidade do que esse texto nos diz? Diz que o próprio Deus, por meio da terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, decide habitar em nós. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Isso é uma grande diferença, e isso me aponta para a cruz, porque o Deus encarnado em Cristo se esvaziou de suas prerrogativas divinas, para que nós, seres humanos, pudéssemos ser cheios do Espírito. E isso aconteceu. Jesus passou 3 anos pregando, ensinando. No final ele disse, agora eu vou, mas vem outro por aí, e esse outro vai habitar em vocês, vai consolar vocês, vai interceder por vocês. E agora Atos 2 está dizendo, isso aconteceu, nós somos morada do próprio Deus. Uma coisa é ter que ir lá em Meca, fazer uma trajetória. Uma coisa é lá em Jerusalém ficar lembrando do templo no muro, que legal, que experiência bonita. Outra coisa é fazer uma meditação de perna cruzada e ficar tentando se espiritualizar. Outra coisa totalmente diferente é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto está dizendo, é isso que acontece. Somente quem é igreja. E por que esse texto está assim? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo já age desde a criação, mas ele agia pontualmente. Ele vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, ele vinha em circunstâncias especiais. Aqui a gente poderia dizer que o Espírito Santo visitava pontualmente. Vinha, agia e voltava. Agora, quando está terminando o Antigo Testamento, nós temos um profeta Joel, que vai dizer assim, olha, naqueles dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que são filhos de Deus.
Aí quando a gente chega em Mateus, capítulo 3, no início, antes ainda do ministério de Jesus, João diz, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo o meu trabalho, o meu ministério, mas vem aí aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 24, 48, Jesus depois de morrer e ressuscitar e vai ascender aos céus, já nessa transição de Lucas 24 com Atos 1, é a mesma obra em 2 volumes, Jesus já anuncia, olha, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Então, olha, há um anúncio, há uma profecia, há uma promessa dizendo, eu vou encher. Joel disse, João Batista diz, ele virá e vos batizará. Jesus morre, ressuscita e vai subir e diz, eu vou encher vocês do Espírito. E agora, aquilo que era uma promessa de quase 1000 anos, está se cumprindo. A igreja de Jesus foi cheia do Espírito Santo. E aí você começa a olhar na história da igreja, você vê desde o início que em vários momentos o Espírito foi derramado. Quem pode receber o Espírito Santo? É quem é a igreja de Jesus. Essa experiência não é para a irmã que ora mais. Essa experiência não é para aquele que é o pastor, que é o líder, que precisa do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a vida cristã errada, se entendemos assim. O texto bíblico é claro ao dizer no versículo 4, leiam comigo, por favor, abra a Bíblia e leia comigo, ou liga o celular, mas desliga o WhatsApp. Apenas alguns ficaram cheios do Espírito, amém? Igreja boa de Bíblia é outro nível, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é a primeira experiência que não para aqui, ela continua. E aqui o verbo está no plural mesmo, é todos, é sem exceção. E em outros momentos há imperativos, como Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. O que eu aprendo com esse texto é que ser cheio do Espírito não é uma opção, não é por irmão que ora mais, para o que consagra mais, ainda que isso seja importante. É para todos nós que estamos reunidos neste lugar. Não é para os 12 ou 11, porque um já tinha ido embora. Não é apenas para os 120 que estavam reunidos aqui e que foram cheios, não. Os 120 foram cheios. Atos 8, o Espírito Santo vai enchendo os samaritanos. Atos 10, vai enchendo Cornélio. E a história da igreja vai mostrando que o Espírito Santo vai enchendo todo mundo. Agora, qual é o lugar disto na sua vida? Porque nós estamos cheios de coisa. Nós estamos cheios das nossas coisas. Nós estamos cheios de séries de futebol, nós estamos cheios de lazer, nós estamos cheios de coisas boas da vida, das tecnologias de hoje. Nós estamos cheios e quase tão cheios que não sobra espaço para ficarmos cheios do Espírito. E aí a gente está tratando isso como uma experiência de um retiro, como uma experiência de um evento de avivamento que vai ocorrer o ano que vem, pastor. E aí eu vou lá, eu vou sair emocionado, impactado. Não. John Stott diz exatamente o contrário. Devemos cuidar para não relegar à categoria do excepcional aquilo que Deus queira que seja a vida normal. Deus quer que sejamos cheios, de forma contínua, permanente, cada dia mais. Seja cheio do Espírito Santo. Busque isso. Quem aqui é crente há mais de 15, 20 anos, levante a mão. Tem bastante crente velho aqui, viu? Vamos lembrar, não é um saudosismo barato, mas eu acho que a gente valorizava mais esse tempo de busca. Sim ou não? Os nossos encontros eram mais focados nisso, os nossos desejos eram mais sobre isso, nós falávamos mais, sabe, irmãos, nós não seremos cheios do Espírito Santo se futilidades estiverem dominando a nossa vida. Olha comigo, Atos capítulo 1, versículo 3, depois 4... Me ajuda a achar aí onde diz que ele... Aqui, ó, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de... Jesus ressuscita e Jesus passa 40 dias falando do quê? Do reino.
nós não seremos cheios do Espírito se a nossa vida não estiver impregnada pelo reino de Deus. O problema é que a gente fala muita coisa. A gente fala de futebol, a gente fala de política, a gente fala de tanta coisa, mas quase esquecemos de que a prioridade é buscar em primeiro lugar o reino. Segundo, pastor, eu já busquei, mas não aconteceu nada. Olha, eu conheço gente que orou anos para que essa experiência pudesse também acontecer na vida dessa pessoa. Esses aqui tiveram que esperar 40 dias. Jesus ressuscitou, ficou um tempo falando com eles e subiu. Cerca de 40 dias, até que o Pentecoste aconteceu. Quando Jesus sobe aos céus fazendo a promessa, tinha quantos irmãos? Paulo diz isso, quantos? 500. Quantos ficaram que foram cheios? 120. Quer dizer, gente, que 380 falou, já era, vou embora. Não desista, permaneça, persevere, porque o Espírito Santo está disponível hoje para nós. Algo que eu gosto nesse texto, no versículo 1 diz que estavam, parece até uma redundância, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ora, hoje a gente consegue se reunir não estando no mesmo lugar, mas nessa época não tinha Zoom, nem Google Meet, nem nada. É algo meio óbvio que estejamos reunidos no mesmo lugar, mas eu não acredito que é tão redundante assim. É porque esse povo vivia junto, orava junto, compartilhava junto, tinha tempo de mesa juntos, porque isso é ser igreja, é andarmos juntos, é buscarmos juntos. Por isso eu repito o que comecei dizendo: o Espírito Santo é derramado sobre a igreja de Jesus na sua coletividade. Antigamente a gente dizia que uma brasa esquenta a outra. Você pega uma brasa e leva embora, ela se esfria ali, se apaga. Por isso que quando a gente está juntos, e nesses 45 anos de idade que eu estou dentro da igreja, o que eu tenho visto é que o Espírito Santo, ele gosta de agir na coletividade do povo de Deus. É claro que ele atua se você estiver numa ilha isolada, ele vai agir lá também. Mas como é bom quando nós estamos juntos, orando uns pelos outros e uns com os outros. Assim, nós somos cheios. Por isso nós precisamos ser igreja e viver como igreja. Segunda lição: ser cheio do Espírito Santo é uma realidade vivida no sobrenatural. Eu quero fazer algo bem importante aqui. O ordinário e o extraordinário andam juntos na dinâmica de Cristo. Amém, gente? O que eu quero dizer, como cristão, eu não vivo só do sobrenatural. Eu vivo do natural, eu vivo do ordinário. E Deus se manifesta no ordinário, no teu ambiente de trabalho. Ele já falou muito bem aqui antes. É no relacionamento, é no dia a dia. Deus está no nosso ambiente de trabalho, Deus está dentro da nossa casa, Deus está quando eu estou sozinho dentro do carro, quando eu estou no meu tempo de lazer. Deus se manifesta no ordinário e nós podemos ver Deus no ordinário. Isso não exclui que Ele também se manifesta no extraordinário. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que é impossível entender essa narrativa apenas com a nossa compreensão mental e intelectual. Porque o cenário narrado aqui foge do natural. Você está reunido dentro de um ambiente com 120 pessoas, era o cenáculo, era um lugar para 100, para um jantar, para uma festa, para alguma coisa. Alguns acreditam que esse cenário é a casa da mãe de Marcos, de João Marcos, do Marcos do Evangelista, que nessa época deveria ser um menino. Alguns pensam nisso. Então, esse povo está lá reunindo, orando, e de repente o texto diz: tem um som como de um vento impetuoso. Não é o vento, é um som. Você já ouviu um som de um vento impetuoso? De vez em quando dava aqui no Rio de Janeiro, dava aquelas tempestades, aqueles ventos, ventanias. É um som como de um vento impetuoso.
Segundo, se olhava na cabeça das pessoas e havia como que línguas de fogo. Não era o fogo, mas era como. É algo totalmente sobrenatural. A ponto de que essas experiências não conseguem ser descritas. A ponto de que o que aconteceu aqui gera zombaria. Sabe por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É normal nós ouvirmos, os crentes são um bando de louco. Sim. Eles falam uma língua meio estranha, eles agem de um jeito meio estranho. Você consegue, saia da tua vida de crente, de igreja, e fique olhando o culto. Eu estava ali ouvindo louvor, sendo ministrado pelo louvor, e de repente eu ouvi um coisa de louco. Sim ou não? É isso! E você abraça, e você chora, e você começa a ouvir uma palavra que parece que não tem nada a ver, escrita há 2000 anos, mas aquilo vai queimando, aquilo vai falando, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou mexendo. Irmãos, isso é coisa sobrenatural. É você estar enfrentando a batalha, a luta, a dificuldade, parece que tudo está dando errado, mas você simplesmente se ajoelha, chora, ora, se derrama, o Espírito Santo vem, consola, você levanta, a situação é a mesma, mas o coração não é mais o mesmo. A situação externa não mudou, mas a mente já está na confiança da ação sobrenatural de Deus. Ser crente é coisa de louco. É sim. Fala para o teu irmão, seja bem-vindo a esse momento de loucura. E é isso que está acontecendo. Sabe, Joel, quando profetiza lá no capítulo 2, ele diz que com o derramamento do Espírito, o sobrenatural aconteceria. Sonhos, visões, profecias e prodígios. Por isso eu quero te dizer algo, cuidado para não viver a religiosidade. O que é religiosidade, pastor? Eu levanto domingo, vou para a igreja, amém, glória a Deus, dei o dízimo, fui embora, acabou. E voltei, entrei e saí do mesmo jeito, todo dia, todo domingo. Eu fui no deck? Eu fui no deck, tá bom, foi uma reunião legal, a gente comeu junto, a gente contou piada, a gente falou mal do Flamengo e fui embora. Eu vou criar problema aqui? Vou parar de falar mal do Flamengo. Eu estou querendo te dizer é que frequentar a igreja pode te levar a uma religiosidade vazia. Deus quer fazer queimar. Deus quer fazer o seu coração arder. Ser cheio do Espírito representa ter algo abundante, pleno na nossa vida. Significa ser dominado. Irmãos, Wesley, lá no século XVIII, quando a igreja estava litúrgica demais, rígida demais, dogmática demais, ele começa a criar um método diferente, em que esse método era buscar, por exemplo, experiências sobrenaturais. E em um certo momento ele e seu irmão Carlos Wesley estão orando, e eles dizem, às 3 horas da manhã, a gente sentiu algo no nosso ambiente, e o coração começou a queimar, e esse homem começou a sair pregando, fez do mundo a sua paróquia, e aí ele tem uma frase que ele diz assim, eu me coloco em chamas, e o povo me vem para ver queimar. Uma coisa é eu subir aqui e pregar, uma coisa é alguém subir aqui e tocar muito bem. Outra coisa é alguém subir aqui e cantar muito bem. É viver aqui, servir aqui. Outra coisa é a gente fazer tudo isso queimando pela presença poderosa do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Então, repito, o ordinário vem, Deus se manifesta, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta manhã, há momentos especiais, sobrenaturais, de êxtase do Espírito Santo sobre a sua vida, há dons do Espírito Santo para serem derramados em nós, para serem concedidos, e isso mexe com a gente, Russell Shedd, quando comenta esse texto, ele diz, essa experiência é estática e milagrosa. Você consegue imaginar um povo falando, e de repente começa a falar em línguas diferentes que ninguém entende? Porém, Deus traz um povo do mundo todo para entender o que está sendo falado. Que negócio é esse?
Alguns olham para o que está acontecendo e dizem assim, estão bêbados. Como que você identifica alguém que está bêbado? Primeiro, ele não está sóbrio. Ele está agindo de uma forma meio estranha. Ou falando, ou andando, ou caindo. Ele não está em si. Há experiências deste modo para nós. E nós precisamos disso. Martin Lloyd Jones diz assim, nós podemos produzir um número de convertidos. E ele comenta sobre o número de pessoas que se aderem à igreja. Graças a Deus por isso. Isso acontece regularmente nas igrejas evangélicas a cada domingo. Mas aí ele diz, mas nós estamos precisando mais do que isso. Aí complementa, a necessidade hoje é de confirmação de Deus, do sobrenatural, do espiritual, do eterno. E isso só pode acontecer com a resposta de Deus, graciosamente ouvindo o nosso clamor e derramando o seu Espírito sobre nós e nos enchendo como Ele encheu a igreja primitiva. Vocês estão construindo um projeto lindo aqui. Que projeto maravilhoso da Igreja Reste. E deixa eu dizer algo para vocês de alguém que tem andado em muitas igrejas. Eu tenho visto muita performance. Muita preocupação com a estética. Isso é ruim, pastor? Não. Mas eu não tenho visto gente que está preocupado com a essência. É gente que está, muitas vezes, no palco para construir algo, mas não está de joelho, porque no reino de Deus a gente constrói no quarto. A gente constrói na intimidade. Sabe, irmãos, eu já entrei dentro de igrejas enormes, em que eu saí vazio, em que o culto era uma lata que batia, que fazia um barulho, mas não tinha o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter a melhor estrutura, nós podemos ter a melhor música, nós podemos ter o melhor palestrante, nós podemos ter a melhor estrutura possível, e tudo isso será útil se a igreja estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheios. É essa a grande diferença num grupinho de pescador, de cobrador de impostos, de gente que duvida, de gente problemática, mas que decidiu ser cheios do Espírito, que decidiu pregar sobre o Espírito, que decidiu viver em oração e foram cheios do Espírito. E esse grupinho de 11 virou um grupinho de 500, virou 120, virou 3.000, virou 5.000, virou 10.000, e a igreja está há 2.000 anos avançando e crescendo, porque o Espírito Santo está agindo. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E aí você vai ver que o que você faz é diferente. Terceiro lugar, ser cheio do Espírito é uma realidade que supera as diferenças. O judeu de antigamente, ele tinha um certo orgulho separatista e elitista. Nós somos o povo de Deus. O compromisso que Isaías mostra que Israel deveria ser luz para as nações não se cumpriu. Os samaritanos, os vizinhos, eram odiados. Os estrangeiros eram rejeitados, menosprezados. Por quê? Porque eles se achavam os melhores. E aí, Jesus diz, então o negócio é o seguinte, agora não é mais só com Israel. Agora é para todo mundo. E ele faz uma mudança na perspectiva. E isso tem tudo a ver com a história bíblica, porque lá na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, o que aconteceu? Uma divisão. Esses dias, inclusive, eu vi esses videozinhos aí que o pessoal está fazendo com IA, dos cenários bíblicos. Quem viu da Torre de Babel? Alguém viu? Gente, eu morri de rir. É muito bom. Se não viu, procure. Foi um dos melhores. Eu sei que o cara pega, está fazendo a live e diz assim, aí gente, a gente está aqui construindo uma torre para chegar até o céu, e o negócio está avançando e tal, de repente corta o vídeo e fala, gente, tive que cortar, porque de repente ninguém conseguiu se entender e se comunicar. Está uma bagunça. Aí ele vai e fala para um outro assim, e você, o que você acha? O que está acontecendo? Aí o cara diz, the power, the king, the man. É bom demais. Dá uma olhada lá. Mas em Babel houve divisão.
Em Babel, a língua foi dividida, cada um para o seu canto, mas em Pentecostes houve a restauração. Deus pegou lá da Líbia, lá da Roma, lá do Ponto, lá da Turquia, lá na ponta, e falou: vem todo mundo aqui, porque aquilo que foi divisão humana será a restauração do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, ele rompe com as nossas diferenças. Quando o Espírito Santo é derramado, não tem rico, não tem pobre. Não tem doutor, não tem analfabeto. Não tem preto, não tem branco. Não tem chinês, não tem brasileiro. Tem gente cheia do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que é derramado em mim é derramado numa mulher simples que não sabe falar. O mesmo Espírito que é derramado em você é derramado naquele que está dentro de uma tribo na África distante. O Espírito Santo une e acaba com as diferenças. No texto aqui, eu fiz questão de ler, são 15 nações, que se nós colocarmos no mapa do mundo daquela época, representa todas as direções do mundo conhecido daquela época. Deus faz isso. Nós somos diferentes em muitas coisas, sim ou não? A gente tem flamenguista, a gente tem vascaíno, a gente tem botafoguense, tem algum aí? Tem, olha aí. Tá. E claro, deixei o tricolor por último, que é o time do pastor, né? Tem tricolor aí também? Tem um. A gente tem gente de diferentes culturas, deve ter carioca, deve ter aqui gente de Niterói, que eu não sei como que diz, como que é o nome de quem nasce em niteroense, deve ter fluminense, tem gente de todo tipo de gente aqui. Tem um aqui falando porta, torto, eu sou do Paraná. Não há cultura. Não depende, pouco importa qual é a minha formação, o que eu fiz. Sabe o que importa? É que o mesmo Espírito que está em mim está em você. O mesmo Espírito que me encheu você. Porque ele acaba com as nossas diferenças. Irmão, por isso que crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue ter diferença com o outro. De vez em quando a gente até tem. A gente olha meio torto e fala: Ih. Mas o Espírito Santo fica falando: não faz isso não, meu filho. Você tem que se unir, não faz isso não. A carne, a vontade humana está dizendo: separa, divide, é igual Babel. Mas o Espírito Santo que atua em mim, que atua em você, quer nos unir nas nossas diferenças. Por quê? Porque Cristo é maior do que todas as coisas. Então, o Espírito Santo derruba as diferenças. 1 Coríntios 12, 13. Em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo. É um corpo só. É uma igreja só. É um povo só. Wesley diz: embora não possamos pensar do mesmo modo, não podemos amar de maneira igual? Não podemos ter um só coração ainda que não tenhamos uma só opinião? Podemos. Podemos pensar diferente em alguns aspectos, mas um sinal de que estamos cheios do Espírito Santo é que nós abandonamos o preconceito, a distinção, a divisão, a superioridade e somos um só corpo, um só povo que vai morar na eternidade. Amém? Quarto e último lugar. Ser cheio do Espírito Santo é uma realidade que impulsiona para missão. Pastor, por que eu preciso ser cheio do Espírito? É para eu ficar rodopiando? Se rodopiar, tudo bem, não tem problema não. Para mim, pode rodopiar. Mas não é esse o propósito. Atos 1:8 mostra qual é o propósito quando Jesus promete. Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para o quê? Sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo é derramado em nós para que nós possamos ser testemunhas que proclamam o Evangelho. E é por isso que o texto lá no capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui, 8, aqueles que se ajuntaram e entraram nesse bolo de ser cheio do Espírito, eles estão dizendo assim: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Falar o quê? No versículo
eu não lembro qual é o versículo aqui agora, mas eles falam das grandezas de Deus. Quem achar aí me diz onde está. Versículo 11. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Porque eles foram cheios? É para que o romano que estava lá ouvisse, é para que o da Líbia ouvisse naquela língua, para o que é da Capadócia, lá da ponta da Turquia hoje, ouvisse em sua própria língua. O que eles ouviram? O Evangelho, o que Deus fez no Antigo Testamento, como diz MacArthur, o Evangelho, como diz John Wesley, a gente não sabe, mas eles ouviram o Evangelho na sua língua. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, os outros percebem. Amém? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente para no Uber e começa a falar. Alguém olha e fala, você é meio diferente, o que você tem? E aí, naturalmente, você começa a compartilhar do Evangelho de Cristo, da vida. Não é porque ela está aqui, mas ela sabe, eu falo isso. Eu admiro a minha esposa, porque minha esposa, ela começa a falar com você, bom dia. Quando você responde bom dia, ela já começa na segunda frase a entrar em alguma coisa de Jesus, do Espírito Santo de Deus. É natural. O Espírito Santo me impulsiona para a missão. E aqui em Atos, sempre que alguém é cheio do Espírito, ele começa a pregar. Ele é levado a pregar. E o Espírito Santo desceu aqui e essa igreja invadiu o mundo sob perseguição, sob afronta, no meio muitas vezes de heresia. Sabe por quê, irmãos? Quando eu estou tão cheio de Deus, aquilo domina a minha mente, aquilo domina a minha fala, aquilo domina a minha vida, domina o meu coração, que eu preciso falar das coisas do reino, eu preciso falar de Jesus. Isso é que faz sentido na minha vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para invadir o mundo com o Evangelho. Essa igreja, Atos 8, foi para Samaria. O texto diz, Atos 1:8, vamos lá? Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins. O Evangelho começa em Jerusalém, porque o derramamento está ali, alcança a Judeia, Atos 8, Samaria, Atos 10, gentios, Atos 13 em diante. Paulo sai pela Europa. O Espírito Santo levou Paulo aos lugares mais distantes do mundo. Por quê? É isso que ele faz. Um sinal de que somos cheios do Espírito e não meros religiosos é que nós somos impulsionados para a evangelização e para a missão. A sua missão não se limita a vir aqui adorar a Deus no domingo. Só tem culto no domingo, por enquanto? Não se limita. A sua missão envolve onde você está. É advogado? É médico? É professor? É motorista? O que você é? É estudante? Você tem uma missão lá fora. E se você estiver cheio do Espírito Santo, onde você entrar, Satanás não vai prevalecer. Nada vai prevalecer. Porque você estará cheio do Espírito Santo. Pastor, e se eu não souber? Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos lembrará de tudo que tem ensinado. Irmãos, é isso que nós precisamos. Essa igreja está começando aqui, nesse clube, diante das dificuldades, dos desafios de construir uma igreja, de implantar-se como uma igreja local para ser bênção. E como é bom te ouvir, pastor Oséias, não é simplesmente um templo para receber pessoas, mas é um templo para impactar a comunidade. É um templo que já está pensando, vamos construir esse, mas vamos espalhar por Niterói, por Rio de Janeiro, pelo Brasil, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega, ela proclama, ela avança, ela cresce. Imagine aqui, cada um de vocês ganhar 1 ou 2 pessoas até o final do ano. Já pode aumentar o templo para 1000 pessoas. Ronaldo Lidório diz, em meio a este movimento atordoante, vento, fogo, som, línguas, o improvável acontece. Aquilo que seria apenas uma festa espiritual interna para 120 pessoas chega até as ruas. O caráter missiológico do Evangelho é exposto. Era o Espírito Santo mostrando, já na sua chegada para o que viria, conduzir a igreja a fazer Cristo conhecido na terra. Em um só momento, Deus fez cumprir não apenas o recebereis poder, mas também o sereis minhas testemunhas. A igreja revestida nasceu com uma missão, testemunhar Jesus.
Você pode ser muitas coisas, mas se você for cheio do Espírito Santo, essa é que será a diferença da sua vida. Onde você estiver, você será um instrumento de Deus. A gente pode até ter métodos e estratégias, mas isso não é a nossa prioridade. A prioridade é ser cheio. Eu prego desde os meus 8 anos de idade, depois preguei um pouquinho na adolescência, parei de volta e voltei a pregar com 20 anos mais ou menos. Estou com 45, faz 24, 25 anos que eu prego. Pela Sociedade Bíblica eu já comecei em Curitiba, fui para Porto Alegre, fiquei em Belém, quase 5 anos, vim para o Rio, 11 anos, e agora estou em São Paulo. Uma das características da minha trajetória é pregar em muitas igrejas. Palestrar, ontem eu estava palestrando num congresso de teologia aqui no Rio, hoje estou aqui, à noite vou na Assembleia de Deus de Bangu, semana que vem tenho que pregar numa igreja do Nazareno, e assim vai, segunda-feira vou falar para pastores em Santana de Parnaíba. Essa é a minha vida. E sabe qual tem sido o meu pedido a Deus? Eu não quero virar um profissional do púlpito. Eu corro muito esse risco. Eu não quero ser apenas alguém que vai transmitir um conhecimento que eu conquistei dentro de um banco, de um seminário de teologia, num doutorado em teologia. Não, eu não quero isso. Mas é quando for pregar, for fazer, for falar, for discipular, ou fazer qualquer coisa, que o Espírito Santo esteja presente. Que seja Ele, não eu. Que seja o poder dEle, não meu convencimento. Que seja a graça dEle, não a minha capacidade. Que seja a unção dEle e não aquilo que eu sou. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. John Wesley disse assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O pecado nos encheu de nós mesmos. Sabe, eu, você, nós somos cheios de nós. Nós achamos muitas coisas. Nós temos os nossos desejos à flor da pele. Nós temos os nossos pecados de estimação. E isso nos afasta de Deus. O pecado, desde a origem, nos afasta do Deus eterno. Mas na cruz, como já foi falado aqui por você hoje, Jesus pagou o nosso pecado, nos reconciliou com Deus e disse: para chancelar isso, vocês serão selados pelo Espírito Santo. Vocês serão moradas do Espírito Santo. Ele não desce apenas no domingo, Ele está em você. Ele vive em você. É o próprio Deus dentro de você. Por isso, nós precisamos estar cheios do Espírito, como essa caneca está quase cheia de água. Cheios do Espírito Santo. Alguém já disse que ser cheio do Espírito não é sobre o quanto você tem de Deus, e sim o quanto Ele tem de você. Se você é morada dEle, o quanto Ele domina você. Porque às vezes nós podemos ter muito de Deus, muito conhecimento, muita história. Olha, pastor, eu estou na igreja há 30 anos. É o quanto Ele domina você. É o quanto Ele encheu a sua vida. Esse deve ser o nosso objetivo toda hora. O nosso mais sincero desejo. Deixa eu te dizer, ninguém aqui será cheio do Espírito Santo de uma vez por todas. Sabe por quê? Nesses 2000 anos de história, Deus está nos fazendo todo dia querer um pouquinho mais. E deixa eu te dizer, ninguém está tão cheio que não possa ser mais cheio. Há sempre mais. Há sempre mais. Fique em pé, por favor. Esse é o momento que eu quero te desafiar à reflexão. Nós vamos cantar aqui uma canção, mas eu quero que você tenha consciência das suas necessidades espirituais. Sabe, irmãos, tem momentos que eu já cheguei e falei assim: eu gosto de futebol, vocês perceberam? E o meu time é o mais bíblico de todos.
Eu torço para um time que se chama Coritiba Futebol Clube. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, então eu tenho muita aflição torcendo por esse time, quase igual os vascaínos. Mas já chegou um momento da minha vida que eu disse assim, eu não vou mais assistir, eu vou parar um pouco. Eu era sócio, eu cancelei meu sócio. Porque eu vi que aquilo estava tomando mais espaço do que deveria na minha vida. Às vezes a gente está tão cheio de futebol, de política, de discussão, de lazer, de busca de coisas. A gente está tão cheio disso daqui, que a gente não consegue mais perceber que estamos vazios de Deus. Jesus disse em Lucas 11:13, peçam o Espírito e eu darei a vocês. Peçam e eu darei. É um caminho, é um processo. E eu quero orar com você. Pastor, eu reconheço que eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo na minha vida. Eu vou dizer para você, isso vai mudar teu casamento. Ser cheio do Espírito Santo, quem está cheio não quer brigar com o marido nem com a mulher. Vai mudar a tua convivência com seus filhos, porque quem está cheio do Espírito Santo tem todo o fruto do Espírito sendo produzido na vida. Quem está cheio do Espírito Santo no ambiente de trabalho é referência, é bênção, é um exemplo, anda no modelo de Jesus. Quem está cheio do Espírito faz diferença. Que seja a sua escolha e que você seja renovado, cheio, batizado, seja impactado pelo Espírito. Enquanto nós cantamos, eu quero que você cante orando essa canção. E no final nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos cantar.